Olá, começa agora o Terra Santa TV. Hoje gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. No programa de hoje a gente vai conversar com Frei Evaldo Ludevic. Ele é responsável pelas aulas de formação humana e religiosa aqui na instituição, no programa Cultura pela Paz. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A APPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a APPO vai colorir a cidade de rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Estamos de volta com o Terra Santa TV e vamos dar início, de fato, à nossa conversa com o Frei Evaldo. Olá, Frei Evaldo. Olá, tudo bem? Muito prazer, muito obrigada por despender seu tempo para vir conversar um pouquinho aqui com a gente no Terra Santa TV. Obrigado a vocês. Antes da gente começar propriamente dito falando a respeito das aulas, queria que o nosso telespectador conhecesse um pouquinho do Frei Evaldo. Aqui no programa a gente está sempre conversando com o Frei Moser. É interessante a gente também conhecer um pouquinho da história de outros freis que dedicam a sua vida pela comunidade. Muito bem, eu sou Frei Evaldo Ludwig, eu sou natural também de Gaspar, eu sou frei franciscano, já há entrei na vida religiosa franciscana há 12 anos, né? Fiz meus votos perpétuos no dia 8 de dezembro do ano passado. Dia de Imaculada Conceição. Dia da Imaculada Conceição. Então, e comecei desde muito cedo, né, a trabalhar junto no sentido do carisma franciscano, que me identifiquei desde criança em si, né. Venho de uma família profundamente religiosa, onde tenho um tio e 2 primos que são sacerdotes também, né. Mas eu optei não pela vida diocesana, né, mas pela vida franciscana, pela vida religiosa franciscana. E há quanto tempo que você está em Petrópolis? Em Petrópolis eu estou há 9 meses. Agora que eu morava na Baixada Fluminense, em Barier, na nossa paróquia Santa Clara, que nós temos lá. Sim. Eu morei lá 2 anos antes de vir até Petrópolis. Maravilha. E há quanto tempo que o senhor faz parte aqui do Centro Educacional Terra Santa? No centro eu trabalho desde abril. Quando fui convidado a trabalhar aqui no Educandário. Antes eu era professor no Colégio dos Canarinhos, né? Eu saí do Colégio dos Canarinhos, fui convidado para trabalhar aqui no próprio Terra Santa. Eu estudei nos Canarinhos, é uma instituição ótima, tenho muito apreço, muito carinho, até porque me formou enquanto adolescente, né? Sim. Lá você dava aula de quê? De ensino religioso. Certo. Ensino religioso. E como é que foi a mudança? Sair de uma instituição, e aí a gente está falando de uma instituição franciscana, sim, mas de alto poder aquisitivo, para lidar com crianças de quase que ali no limiar da pobreza, né? A gente fala no risco social. No risco social. Você sabe que as diferenças são econômicas, mas as dificuldades humanas são iguais, né? Ótimo. Se lá tem dinheiro, mas tem ausência familiar, ausência paterna, o carinho familiar, que muitas vezes ele é suprido pelo lado financeiro, né? Aqui nós temos crianças que vivem dentro de uma fragilidade, de uma ruptura social muito grande, e que também tem essa ausência, né, da presença familiar, do carinho familiar, e vivem em situações muitas vezes até meio que degradadas, né? Então, mas são dificuldades muito, muito parecidas do lado humano. Assim, né? Na sua avaliação, então, as crianças de uma forma geral, e aí a gente está fazendo uma comparação muito categórica entre as crianças do Colégio Bom Jesus Canarinhos e as crianças do Centro Educacional Terra Santa. Existe uma diferença muito prática, muito dinheiro e pouco dinheiro. Sim. E existe uma singularidade. Que é um mal da sociedade atual, um mal da sociedade moderna, o senhor diria isso? Eu diria que é um resultado da sociedade moderna, isso, né? Porque numa sociedade onde o ter é superior ao ser, né? Onde o dinheiro supre toda e qualquer necessidade, né? De um lado, tem os benefícios, as regalias. Então eu não dou carinho para o meu filho, mas eu supro ele com alguma iPhone, viagem, um iPad. Mas ao mesmo tempo aqui não tem o lado
lado financeiro, né, o poder aquisitivo, e ao mesmo tempo elas não têm o amparo, digamos assim, não só familiar, também como social, das suas necessidades mais básicas possíveis, né? Então aqui a gente encontra situações mesmo das próprias crianças, né? Até um fato real que aconteceu, que um dos nossos estudantes aqui fica sabendo pelo assassinato do pai pela televisão, né? Então são situações concretas que nós acompanhamos aqui, de que o sofrimento humano ele é muito parecido. A ausência, né, familiar, amiga, de irmãos, não só que são de pai e de mãe, né, muitas vezes deixado, na sua maioria, muitos, né, com a regalia dos cuidados dos seus avós, né, a ausência do pai e da mãe, mas o cuidado dos próprios avós, né, que é uma coisa muito comum dentro da nossa sociedade, né, mas que isso tem resultados fortes na formação dessas crianças, né? A ausência do pai e da mãe, né, enquanto sentido familiar. Então, é um resultado de uma sociedade, sim, mas eu diria que é uma opção que muitos fazem até. Né? Uma opção? É uma opção, porque trabalho, ter o sustento, querer um futuro melhor, ela é uma opção muito forte hoje, né? Porque nós, hoje, cidadãos, nós somos constituídos pelo ter. Né? Então eu posso sair de uma família que não teve condições nenhuma, mas o sonho que a própria sociedade impõe na cabeça dos nossos jovens é que ele precisa ser o primeiro em qualquer situação social. Então ele precisa buscar o primeiro lugar na universidade, o primeiro lugar no próprio trabalho, o primeiro lugar. Então ser segundo não é ser ninguém, né? Ser segundo não é ser ninguém. Hoje deve ser quem é primeiro, né? E não segundo. Segundo ninguém lembra, só lembra do primeiro, né? E isso vai criando uma situação na cabeça dos nossos jovens de uma busca desenfreada pelo ter, porque quando eles pensam que chegam no primeiro lugar, que eles vão ser. E aí que muitos jovens hoje entram em profundas crises, né? Porque quando chega lá no topo, vê que tem o topo, mas está vazio. Né? Porque tem, mas não tem sentido, né? Porque buscou de uma forma muito desenfreada, né? E aí o sentido muitas das vezes talvez teria sido muito diferente se houvesse brincadeira de criança, se houvesse carinho, jogar cuidado, bola na rua, entendeu? Jogar bola na rua com os pais. Eu me lembro de boas histórias que a minha mãe contou à noite para dormir, e acho que são algumas das melhores lembranças, né? Exatamente. Quando ela costurava a roupa da Barbie junto comigo, e talvez isso tenha me formado muito mais do que todos os cursos e todas as aulas. Exatamente, brincar de esconde-esconde com os vizinhos. Hoje as crianças, muitas nossas crianças nem são permitidas brincar com seus colegas vizinhos, né? Então, são situações, claro que tudo isso é resultado de uma sociedade que vem num profundo andamento de violência. Tudo isso, os pais sentem medo de ter esse contato em si. Mas a gente não pode ficar prisioneiros, né, da violência. A gente deve lutar para que isso também se modifique. E se a gente inculcar na cabeça dessas novas crianças, né, de que reprimir, né, ou reprimir a nossa liberdade social vai gerar um resultado contra a violência, eu acho que isso não é o caminho, né? Isso não é o caminho. Aqui eu falava muito para as crianças do projeto Aquarela, né? A gente deve aprender, dentro de tudo isso que a sociedade nos apresenta, de que acreditar na pessoa humana vale a pena. Vale a pena a gente acreditar na pessoa humana, né? E quando a gente vê que a pessoa humana ela tem crédito ainda, nós vamos perceber que a pessoa humana ela é movida para a relação. Nós somos seres em relação, né? E aí, quando nós somos seres em relação, nós vamos aprender todos os atributos que necessitam uma relação: o respeito, a igualdade, entendeu? Entender o outro, né, dentro da própria dinâmica, do jeito de ele ser, né? Aquela frase do Pequeno Príncipe, do Exupéry, né? O diálogo entre a raposa e o menino, né? Claro. Onde ela diz assim, que precisa ser cativada, ela quer que o Pequeno Príncipe cative ela, né? Tu te tornas responsáveis por tudo que cativas. Daí ela fala assim: escuta, hoje as pessoas não têm mais amigos porque não existem lojas de amigos, né? Então ninguém tem mais amigo porque não tem como eu ir lá na esquina e comprar um amigo, né? Para ser um amigo, você precisa cativar e ser cativado, né? Com certeza. Talvez esse seja
a ausência profunda das nossas relações sociais hoje, né? Que nós não temos mais tempo nem de cativar e muito menos de ser cativado. É verdade, tempo é uma questão muito relevante. Como o tempo é uma questão muito relevante, a gente vai fazer um breve intervalo, porque a gente lida com TV com tempo, e volta no próximo bloco falando quais são esses princípios que são transmitidos na formação humana e religiosa para os nossos jovens adultos do Cultura pela Paz aqui no Terra Santa. Tá bom? Fica com a gente. A PPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a PPO vai colorir a cidade de rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade à nossa conversa com Frei Evaldo Ludevick. Frei Evaldo, como é que é dar aula para um curso, para um programa, né, tão misto quanto Cultura pela Paz, em aulas específicas sobre formação humana e religiosa? O Cultura pela Paz, ele é um programa que tem como princípio auxiliar na formação de pessoas, né, que estão dentro das exigências do próprio programa, né, na sua maioria são pessoas que necessitam de um emprego, né, que são pessoas que são desempregadas. Certo. Então elas vêm aqui até o Terra Santa, elas recebem uma formação técnica, profissional. No nosso caso, esse semestre, nós temos o curso em parceria com o SESC da Cuidadores de Idosos, de Informática, Corte e Costura e de Cabeleireiro, né? São os cursos que nós temos atualmente aqui. Então, eles vêm aqui para buscar uma profissão, uma especialização, né, em alguma área, para ter uma garantia social de subsistência, né? Claro. Então, a disciplina de formação humana e religiosa, ela entra primeiro com um atributo de um conhecimento humano, mas também social, né? Okay. Então a minha função é levar com que essas pessoas tenham um raciocínio crítico, tanto da humanidade quanto da sociedade, né? E dentro desse raciocínio crítico, elas também analisarem em qual situação elas se encontram e por que elas se encontram nessa situação, né? Então aí toda a minha formação filosófica me ajuda, né? Claro. Que é lançar essas provocações humanas, sociais, né, antropológicas, profundamente dentro de laços de pesquisas, delas se dar conta de dizer, poxa, por que eu não consigo ter um emprego? Qual que é o sentido? Por que eu não consigo ter, né? O que eu tenho, o que eu não tenho, né? Ou que os outros têm, o que os outros não têm? Isso é resultado do próprio ser humano, é de uma estrutura social, né? Então foi o que nós tentamos refletir nessa última semana, que é as estruturas sociais que favorecem, né, a escolha e também a segregação, né, social de pessoas, né? Então nós fomos estudando essas estruturas, né? E aí eles vão entrando dentro de uma dinâmica de um autoconhecimento, de uma autorreflexão. Certo. Né? Aí o segundo passo é pegar essa autorreflexão e lançar no cunho religioso, né? Que não é uma doutrina católica que é pregado aqui dentro, né? Não é um proselitismo, né? É um conhecimento de que todos nós humanos, não interessa a religião, se é cristã nas suas diferentes igrejas, ou seja, outras religiões, né? O importante é que dentro das religiões ou de igrejas cristãs, nós precisamos de uma ligação com o transcendente, né? E o transcendente, ele evoca em nós seres humanos uma descentralização, né, até do próprio ego humano, que nos faz ver de que nós precisamos dessa mediação religiosa, né? Então religar o ser humano com o transcendente é também tirar o ser humano do egoísmo, né? Ótimo. Como é que o senhor transmite conhecimento
muitas das vezes, tão rebuscado, de forma simples, para essas pessoas que estão em busca de formação. A gente está falando de filosofia, a gente está falando de religare, né? Religião vem também disso, sim, né? De fazer a ligação, né? Religare o humano com o transcendental. Como é que isso é passado para essas pessoas que têm baixa formação acadêmica, que não têm formação acadêmica, que nem terminaram o segundo grau na maior parte das vezes? Como é que é essa dinâmica do estudo de formação humana e religiosa? A minha pedagogia, ela é muito simples, né? Nesse sentido, eu gosto muito de Paulo Freire, né? Ótimo. Eu pego muito o conhecimento que ele já tem, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre um tema da dificuldade que nós temos hoje de uma pessoa ter uma oportunidade de um bom emprego, né? Então, eu não vou falar sobre conceitos. Eu trago jornais para a sala de aula, recortes de jornais, né? E distribuo os jornais em diferentes grupos, né? E peço para os grupos que cada grupo estude aquela notícia, né? E tire a sua conclusão. Aí depois que cada grupo tirou a sua conclusão, nós nos reunimos no grande grupo e cada grupo apresenta a sua notícia, fala, né, qual que é o tema central dessa notícia e qual que é a conclusão que eles tiraram. Aí surgem conclusões assim, muito interessantes, que até muitas vezes filtra uma certa manipulação que essas mídias, de modo especial os nossos jornais, trazem hoje, né? Que é tentar levar essas pessoas a ter um conceito conforme uma linha social. E elas conseguem tirar com uma limpidez, muitas vezes, a pureza da notícia, que você fica assim impressionado, né? Você fica impressionado. Então, a partir do que eles refletem, eu começo a distribuir ferramentas para eles tentar ligar uma coisa a outra. Por exemplo, por que tem uma notícia? O emprego, ainda foi da última semana, né? Que o custo da energia vai ser elevado em 8%, né? Para as residências domésticas em si, né? Que é para manter ou suprir o déficit que o governo tem com as grandes empresas, né? Então, essa notícia, o que eles entendem disso? Né? O que eles entendem disso? E no final, eles chegam a uma conclusão de que a grande maioria da população paga por uma minoria. E essa minoria ainda ganha subsídios do governo, né? Ou seja, abates, né? Tanto na conta de energia, da conta de luz, de água, né? E quem paga essa conta somos nós, né? O pequeno cidadão de casa doméstica. Então, essas conclusões, eles tiram por conta própria, né? Muito então, interessante. você vai dando as ferramentas, assim eles vão distribuindo. E através do próprio conhecimento empírico. Próprio conhecimento empírico. E como é que funciona a questão, e aí sim, da formação religiosa propriamente dito, que é uma das bases da sua grade, com um grupo misto que tem múltiplas religiões, até porque a gente sempre ressalta aqui, o Centro Educacional Terra Santa é uma instituição regida por católicos, né? Sim. Pela Igreja Católica, mas que acolhe, respeita e ama todas as sim. religiões, tanto que a gente tem um espaço ecumênico. Um espaço ecumênico. Né? E como é que é a aula, o espaço, o momento falando da religiosidade nesse contexto de alunos com múltiplas religiões? Eu tive muita sorte porque agora no Projeto Cultura, que se iniciou nesse semestre, eu tenho alunos que participam de religiões afro, tem uma do Candomblé e Umbanda. Ai, que né? delícia. Tem uma do Espiritismo, né? Tem católicos e na sua minoria são pentecostais, né? Então nós temos religiões, não são só da igreja cristã, né? do cristianismo, nós temos religiões, né? Então conversar com eles na formação religiosa, eu sempre resgato a figura central de São Francisco, né? Se você em várias religiões você encontra a figura de São Francisco. São Francisco é um homem interreligioso, né? Ele aceita as interreligiões, né? O diálogo, a fala de São Francisco é uma fala que coaduna com o pensamento das outras religiões. Então por isso fica fácil, né? Você falar de religião usando a
a figura de São Francisco, fica muito fácil, né? Porque aí você vai falar o quê? Você vai falar da paz, você vai falar da solidariedade, você vai falar do amor, você vai falar do respeito, você vai falar do cuidado com a criação, que eu estou usando muito hoje isso, até para valorizar a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né? Então, nós estamos conversando sobre esse cuidado com a criação, e aí você vê que todas as religiões se importam com isso e reconhecem em São Francisco isso, né? Então, o que eles reconhecem em São Francisco é o que nós usamos, né? E aí fica muito fácil, porque aí você está falando não com desconhecidos, mas com conhecidos, né? E aí fica muito fácil, é simples você dialogar com essas religiões que veem São Francisco não como um grande proselitista do catolicismo, né? Mas como um grande seguidor de Jesus Cristo. E ele simplesmente viveu o caminho de Jesus Cristo. Ele não exigiu de ninguém que fizesse que nem ele. Teve seguidores que foram amando o modo dele seguir Jesus Cristo e foram até ele e disse: Francisco, nós queremos viver como você, né? Ele disse: então, sejam bem-vindos a fazer penitência comigo para seguir Jesus Cristo, né? Então, todas as religiões, elas encontram em São Francisco essa imagem carinhosa do cuidado, né? Então, você deve começar por aí, né? Falando sobre a pessoa de São Francisco, né? O cuidado em São Francisco, a compreensão de pessoa, de ser humano, de paz, de caridade, de pobreza, tudo que ele tem, você consegue dialogar com as diferentes religiões. E aí torna de ser um diálogo comum, né? E aí, na verdade, o diálogo que parte de São Francisco, de Francisco de Assis, para outros que não acreditam no santo, né, nessa nomenclatura, a gente passa, na verdade, a seguir um exemplo de cuidado, respeito, de amor pela natureza, e aí chegar ao divino o caminho fica fácil. Não, fica fácil, porque a gente vai encontrando nesses gestos simples a ação divina, né? E aí cada religião, né, ela vai se identificando com esses princípios, né? E ela se identifica com esses princípios e ela vê: olha, nós temos diferenças, mas temos muitas coisas em comum. E o que importa é a diferença, sim, porque cada um tem a sua identidade, mas o que nos une é o comum, né? A unidade é que favorece todo esse nosso diálogo interreligioso, diria, esse semestre que nós temos aqui no projeto Cultura pela Paz. Maravilha, Frei Evaldo. A gente está chegando no final do programa e se o senhor pudesse resumir qual a importância dessa grade específica de formação humana e religiosa na formação desses jovens e adultos para o mercado de trabalho, eu queria que você complementasse essa nossa conversa. O primeiro encontro com eles, eu sempre falo assim: qual que é a nossa grande dificuldade hoje na sociedade? Nós temos excelentes profissionais, mas frágeis em pessoa, né? Então nós temos pessoas que fazem as coisas porque elas querem uma subsistência, não fazem por vocação, por paixão. Então a formação humana e religiosa é para provocar neles a paixão da vocação profissional. Ótimo. Se colocar naquilo que eles estão fazendo, quer dizer, se reconhecer naquilo que eles estão fazendo. Então eu não vou cuidar de um idoso porque eu preciso só do salário. Ame esse cuidado com o idoso, né? Então eu resumo tudo nisso: amar profundamente aquilo que cada um faz. Então, sim, nós necessitamos ter uma profissão, mas vamos amar aquilo que nós realizamos, aquilo que nós estamos praticando enquanto doação, como serviço social, sim, mas como vocação em primeiro lugar. Maravilha, Frei Evaldo, muito agradecida pela gentileza. Foi um prazer conversar com o senhor. Na verdade, é ótimo quando a gente consegue levar informações interessantes para o telespectador e falar um pouquinho sobre São Francisco, entender esse conceito. É sempre muito gostoso, sempre muito apetitoso, quase. Obrigada a você que ficou com a gente, mais esse programa Terra Santa TV. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre aqui das dependências do Terra Santa ou lá do estúdio da Rede Petrópolis de Televisão, mas sempre com uma novidade especial para você. Obrigada e até a próxima semana.